Olá, hoje nós vamos aprender a fazer um lençol de solteiro com elástico nos cantos. O que eu preciso? A primeira coisa, eu preciso medir o meu colchão. Qual que é o comprimento, qual é a largura e qual é a altura do colchão. Normalmente, a largura e o comprimento não vão variar. Uma cama padrão de solteiro tem 1,90 de comprimento e tem 90 centímetros de largura. Mas a altura do colchão, ela pode variar. Aqui eu medi tem 22 centímetros, mas tem algumas com 18, isso pode mudar. Então, como que eu vou calcular o tecido e como que eu vou calcular o meu projeto para fazer o corte? Então, eu vou pegar a minha medida, primeiro do comprimento. Vamos fazer a do comprimento. Eu tenho 1,90 de comprimento do colchão. Eu preciso acrescentar a esse 1,90 a altura do meu colchão. Então, 22 centímetros, mas são dois lados. Então, 22 vezes 2, 44. Então, eu vou somar. Vou pegar 1,90, pegar a altura, multiplicar por 2 e somar ele. Mas eu ainda preciso de uma margem para a bainha. Nesse caso, eu estou deixando 5 centímetros de cada lado. Como são dois lados, a cabeceira e o pé da cama, eu preciso deixar 10 centímetros. Então, eu vou somar mais 10 centímetros, são 5 centímetros de cada lado para a bainha. Então, qual que é a medida final que eu vou ter? 2 metros e 44. Essa é a medida do comprimento do meu lençol. Ele tem que ficar, a minha peça final cortada, ela tem que ter 2 metros e 44. Eu vou deixar aqui os detalhes na descrição do vídeo. E a largura? Eu vou fazer o mesmo processo. Eu vou somar a largura, 90, aí mais 10 centímetros, 5 de cada lado para a bainha, 1 metro. E eu preciso de 22 vezes 2, 44. Então, eu vou ficar com uma medida final de 1,44 m. Então, qual é o tamanho que eu preciso cortar? Eu vou utilizar, se eu for usar o percal, eu vou utilizar toda a largura do tecido, como eu já expliquei no vídeo da fronha. Se você não assistiu, você pode assistir o vídeo da fronha, onde eu explico o fio do tecido e como cortar aproveitando a largura. Então, o que eu vou precisar? Eu vou cortar um retângulo, vai dar um retângulo, né? Aqui, foca aqui. Um retângulo. Esse retângulo, ele vai ter 2,44 metros por 1,44 de largura. Depois que eu cortei, e eu preciso cortar bem certinho, é bom você utilizar o esquadro, para que a sua medida fique bem certa, porque aí você vai alinhar para que o corte fique bem reto. Se você tiver uma régua de patchwork, ela é muito boa, ela é ótima para fazer essas marcações de canto que nós vamos ter que fazer agora. Senão, não tem problema. Você usa a fita métrica mesmo, a régua, não tem problema. Então, o que eu vou precisar? Eu vou precisar de um retângulo de tecido cortado de 2,44 por 1,44. E depois eu vou precisar de 4 pedacinhos de elástico. Eu estou usando o elástico de 7 milímetros, que vem assim no rolo. E você vai cortar 20 centímetros. Como que eu vou calcular os centímetros que eu vou cortar? Eu vou fazer o canto desse lençol com 30. Eu vou medir o meio, vai dar 15 para um lado e 15 para o outro no canto. Quando eu cortar, você vai entender melhor. Então, se eu tenho 30 centímetros de espaço, eu vou reduzir 10 centímetros de elástico e eu vou ficar, então, com 20. Eu chego a essa medida, 20 centímetros. É suficiente para fazer o canto do lençol depois de pronto. Então, eu preciso de 4 pedacinhos de elástico de 20 centímetros. Então, no total, 80 centímetros de elástico, eu estou usando o de 7 milímetros, que vai dar a margem de bainha que eu estou deixando. Se você for usar um elástico mais grosso, você precisa aumentar a sua margem de bainha. Então, depois que eu fizer isso, nós vamos precisar marcar os cantos. Para facilitar a marcação, eu dobrei o lençol em 4 partes. Dobrei do meio, depois dobrei de novo e de novo. 4 partes aqui. Então, eu vou ter os 4 cantos aqui, ó. Isso é só para facilitar a minha marcação. Então, eu vou marcar esse canto, esse. Os 4 cantos precisam ser marcados. Como que eu vou marcar? Se eu tenho 22 centímetros de altura, mais 5 centímetros de cada lado, eu preciso fazer um quadrado de 27, que é a altura mais a margem de costura. 22 centímetros de altura, mais 5 de margem de costura.
Então, eu vou marcar um quadrado de 27 por 27. Né? Eu vou marcar aqui no canto. Vou marcar aqui 27 centímetros. E nessa direção também eu vou marcar 27. Se você tiver a régua, você já pode utilizar direto na medida da régua. Vai marcar aqui. Então, eu vou ter um quadrado, né? Quadrado tem os lados iguais, então 27 por 27. Para eu costurar, antes de fazer o corte, para facilitar para você, que ainda pode não ter muita prática, você vai marcar 2 centímetros para dentro e vai refazer o desenho do quadrado. Então, você vai fazer dentro desse quadrado de 27 por 27, um de 25 por 25. Você vai marcar aqui 2 centímetros dentro desse quadrado e vai fazer um risco, só para te ajudar a costurar. Então, eu vou marcar aqui 2 centímetros. Então, eu vou ter 2 quadrados, um de 27 por 27 e outro de 25 por 25. Porque eu vou cortar no de dentro para deixar essa margem para fazer o acabamento depois da costura. Você vai fazer a mesma marcação nos 4 lados. Eu vou marcar e depois eu te mostro como ficou. Com a marcação pronta, você vai marcar sempre a peça do lado do avesso. Nós vamos fazer a mesma costura que nós aprendemos na fronha, que é a técnica de costura francesa. Você vai virar do lado a peça agora do lado direito, uma sobre a outra. E agora nós vamos passar uma costura aqui, rente de pé de máquina. Então, agora nós vamos passar uma costura, guardando aqui a distância de um pezinho de máquina. Vamos fazer o arremate. Vamos passar a costura até o fim. O arremate, retrocesso. Agora nós vamos virar do lado avesso para fazer a costura embutida. O acabamento que você já aprendeu. Quando você virar, você vai ver que a marcação que foi feita vai te ajudar agora a costurar. Olha, quando você virar, como a marcação foi feita do lado avesso, a linha está aqui. Aí você vai colocar sobre a linha, arrematar e vai costurar até o final da linha. Dessa forma, a sua costura ficou embutida. Você vira para ver se do outro lado realmente a costura ficou escondidinha. Olha. Agora, nós vamos fazer isso nos 4 lados. Depois que eu já tiver feito a costura nos 4 cantos, eu vou virar aqui do avesso. Você vai pegar o elástico que nós já preparamos, 20 centímetros. E vai medir aqui a fita métrica. É importante você medir a partir da costura. Você vai medir 15 centímetros aqui no limite da costura. E vai marcar. 15 centímetros. Agora, do limite da costura para cá, 15 centímetros. Ok. Depois que você marcar,
você vai pegar o elástico e você vai prender o elástico aqui no ponto que você marcou. Vai prender o elástico aqui. Vai prender com retrocesso, para ficar bem firme. Vai esticar e vai prender no outro ponto. Vamos fazer. Então, eu começo aqui no primeiro ponto que eu marquei. Um pouco distante, você vai ver se dá para cobrir, olha, o elástico. Aí você vai prender aqui. Costura, dá um retrocesso, dá uns 2 ou 3 retrocessos para ficar bem preso. Agora você vai levar até o outro ponto que você marcou. E vai fazer a mesma coisa. Vai prender. Com o retrocesso, arremata bem, para ficar bem preso. Ok. Você precisa fazer isso nos 4 cantos. Depois que você tiver prendido nos 4 cantos, nós vamos passar uma bainha. Você vai esticar. Aí nós vamos passar uma costura. É melhor, vamos fazer assim. Vamos prender o elástico para que depois ele não saia do lugar. Se você já tem prática e quiser fazer a bainha direto, prender no elástico, senão você pode prender para que ele não saia do lugar. Você vai esticar no limite dele e vai passar uma costura reta no meio. Ok. Aí você vai fazer isso em todos os cantos, nos 4 cantos. Ele vai formar isso aqui. Depois nós vamos passar uma bainha em toda a volta. Ele vai ficar dessa maneira aqui. Nós vamos começar a bainha. Pode começar por um dos cantinhos que você pregou o elástico. Você vai dobrar e dobrar novamente. Essa é a margem de costura que nós deixamos. Aí você vai começar aqui, dar um retrocesso. E agora você vai dobrando 1, 2 vezes. Ó. Dessa forma você vai fazendo a bainha e prendendo o elástico. Se você preferir, pode alfinetar antes de trazer para a máquina. Vamos passar uma costura bem rente. Nós vamos fazer isso em toda a volta. Olha, vai esticando o elástico. Quando terminar o ponto do elástico, você vai continuar fazendo o mesmo trabalho. Vai continuar a bainha. Ela vai fazendo aqui automaticamente na medida que você mediu. Olha. Você vai fazer isso em toda volta. E aí daqui a pouco eu volto para falar com você. Então, depois da gente fazer a bainha em toda a volta, ela vai ficar assim. Olha, a bainha em toda a volta. E aqui o cantinho com elástico. Se você achar que tá pequeno, eu acho que é suficiente. Mas se você achar que tá pequeno, é só você aumentar o tamanho do elástico. E como que eu vou calcular? Eu sempre vou calcular 2/3 da medida. Aqui, no caso, tinha 30 centímetros. Nós tínhamos 30 centímetros do espaço que a gente queria franzir. Nós colocamos 20 centímetros de elástico, ou seja, 2/3. Então, se você for aumentar o tamanho da sua curvinha aqui para colocar o elástico, você também aumenta o tamanho do elástico. Então, a nossa aula de hoje é isso. E se você me perguntar, tem como fazer esse lençol sem usar elástico? Tem. Eu vou gravar no próximo vídeo um outro método de fazer o lençol no sistema envelope. Ele dá também para fazer capa de almofada solta, de poltrona. Eu vou te mostrar na próxima aula. Não perca. Não esqueça de ativar o sininho para você receber a notificação. Faça aí o seu registro no site e siga-nos nas nossas redes sociais. Se você curtiu, dá aí uma curtida
Até mais!